Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni falando na área. Espero que seja tudo bem. Domingão, na hora do almoço, vou lançar mais um vídeo para vocês aqui nas mudanças entre lá e cá. A gente tem IRB, domingão, com o resultado já consumado. Então, umas tagareladas aqui sobre o gráfico, né, que pouco tem a dizer, né? Muita oscilação na mesma faixa de preço, como vocês podem observar aqui nas duas últimas semanas. Basicamente as duas últimas semanas foram semanas aqui de extrema lateralização, né? Não tem jeito, a IRB não se movimenta para além aqui do preço do IPO como resistência, tá? Já faz aí um mês, mais de mês já que está tendo aí 8,86 e 9,12, né? Como resistência aqui, e quando engata uma marcha um pouquinho mais de queda, não consegue sobreviver por muito tempo. Caudas aqui, ó, todos os fechamentos da semana que tiveram oscilação vendedora conseguiram aqui posições, ou pelo menos abertura de posições de compra aqui, né? Vocês podem perceber muitas caudas durante essas quedas. Então sim, a IRB cai, tá? Porém cai com certo interesse aqui de price action, que simboliza pelos candles aqui como essas caudas, tá? Então conseguiu vender até essa faixa de preço, chegou aqui, pressão compradora, empurrou o preço até aqui. Mesma coisa para cá, mesma coisa aqui. Esse foi o único que não teve muito charme. Dúvida, dúvida, opa, rompemos para baixo, pressão compradora para cá. E agora a gente fecha a semana basicamente, tá? Basicamente nessa faixa de preço aqui. Tá, então é sim uma faixa chata. Eu tirei alguns pontos aqui do gráfico diário para limpar a tela para vocês e identificar o seguinte, tá? Os grandes fluxos que eu vou acompanhar, que eu vou mostrar para vocês, estarão aqui denominados por esses dois, tá? E já já eu continuo na análise técnica. Vamos lá, só para dar uma olhadinha no resultado, né? Então a IRB desceu a montanha russa aí da queda. Lembrando, 2019 já foi um ano tenso para a empresa, então ela não conseguiu aqui continuar a sua tendência de alta, tá? Teve um break na sua tendência, vamos dizer assim, nos seus resultados. Terceiro tri de 2019 marcou o topo, melhor resultado da história da empresa, e aí ela começou a derrocada, tá? Simbolizando o segundo tri, o primeiro prejuízo, tá? Então é importante ter isso em mente. Prejuízo da IRB, nunca antes ela teve um resultado tão ruim e bastante diferente, tá? Da realidade dela de 4 anos atrás, tá? Então a precificação, vamos dizer assim, da IRB faz sentido, tá? Ser abaixo, por exemplo, da região do IPO, porque ela tem um resultado pior do que quando ela abriu ou estava no processo de abertura de capital, tá? Abriu capital aqui em 2015, 2016, tá? E o resultado de hoje simboliza aí uma piora, tá? Então, né, não entrega o mesmo valor e nem próximo disso. O primeiro tri simbolizou uma precificação ainda, um lucro líquido, tá? Muito próximo, tá? De patamares anteriores ali em 2016, o que pode ter gerado, né, um equilíbrio nessa região aqui do IPO. E agora no segundo tri realmente a empresa mergulha em déficit. O que importa para a gente, pelo menos na minha opinião, né, para a gente dar uma olhadinha em termos de indicadores fundamentalistas, dividend yield agora vai ter que dar uma parada, creio eu, né, com os resultados continuando a vir ruins. É difícil ela manter um dividend yield, tá? Só que o preço, o valor patrimonial, não. Acaba sendo um indicador aí que não importa se a empresa é superavitária ou deficitária, a gente vai ter uma noção aqui em relação ao preço da ação. Por enquanto, 1,97, talvez você queira saber, né, com curiosidade, tá? E a liquidez aqui próxima de 1. Não há nenhum, então, grande destaque aqui nos indicadores. Se ela estivesse sendo negociada abaixo do valor patrimonial, como por exemplo a Cogna, tá? Chamaria atenção por esse desconto, tá? Por esse indicador que é tão visado por diversos investidores e até por fundos e tal, ficam sempre monitorando aí qual tipo de desconto em relação ao preço sobre o valor patrimonial. Não é o caso da IRB, tá? E aqui a gente entra um pouquinho mais nas ações, né, e vê que o crescimento dos aluguéis é nítido, tá? Então aqui é o histórico do BTC, tá? Ele vem numa tendência de alta, diferente do preço, né? O preço vem numa tendência de baixa. Os números de contratos sendo abertos de BTC está numa crescente forte, tá? E não teve muito stop não, tá? Ele manteve aqui desde dezembro de 2019, conseguiu ter uma certa consistência aqui lateral, e aí deixa eu colocar aqui, 8 de janeiro começa a sua escalada, tá? Então IRB bem vendida, bastante vendida,
Tá? Eu, infelizmente, nesse domingão aqui estou com dificuldades em acessar o Hunter. Tá? O site está com probleminha, então não sei quantos por cento do float total está alugado, mas a gente tem um preço médio aí em 7,78 dos aluguéis BTC. Aí o Trade Hunter está fora do ar por enquanto. Tá? Bom, rentabilidade da IRB é horrenda, né? Assusta todo mundo. Então, basicamente 80%, 75% de queda de um ano para cá. Tá certo? Enquanto o Ibov já sobe aí 2, 4% e o S&P já está na casa dos 20%. Análise técnica, eu vou dividir no gráfico semanal e também no gráfico diário. Esse é o semanal e eu vou trazer para vocês o que eu aguardo na queda de maneira bem simples. Tá? Então, depois da derrocada mais forte, principalmente em março de 2020, né, nesse momento, tá? O que eu mais aguardo são esses dois pullbacks, nada mais, nada menos. Tá? Essas duas demandas vendedoras, eu sempre vou norteá-las ou pelo menos rastreá-las a partir de qualquer máxima que venha a ser feita. Então, uma caiu R$ 4,15, a outra caiu R$ 3,87, um range aí de 30% a 35%, vamos colocar, ou de 30% a 40%. Pois bem, esses dois caras, esses dois fluxos personificados aqui então, tá? Eu mirei aqui, depois eu mirei aqui, e agora eu tenho ou esse topinho feito no IPO, ou qualquer topo que venha a ser feito como projeção de mais uma pernada de alta. Tá? E geram números aqui abaixo de R$ 6,00, 5,58, 5,30. E aí você me perguntar quando que a IRB vai sinalizar para mim uma probabilidade maior de retomada de alta, tá? E até com uma certa probabilidade alta, tá? Bom, são duas condições, como se fosse Excel, que eu colocaria nas fórmulas. Tá? A primeira condição seria conseguir romper o IPO, tanto o 8,86 como o 9,12 são importantíssimos. O 10,62 é uma resistência que eu tenho, mas como ele se localiza nessa região tão complicada, tá? O que eu gostaria é que a IRB desse uma beliscada e fechasse acima dessa região. Não tem problema ela voltar depois. O mais é o preço testar essa região de equilíbrio e atualmente de domínio vendedor. Tá? Então, primeira condição, se o preço passar de R$ 9,12, logo eu ligo o alerta para a segunda condição, que é qual? O preço vai perder, ou melhor, o ativo vai perder para a minha tendência de baixa quando ele, a partir de uma mínima subir mais do que R$ 4,15, mais do que R$ 4,00. Então ele vai ter que subir R$ 4,00 aqui, ó. Tá dando nos 10,60, 10,80 ali. Sobe no mínimo 4,50, 5, 6, 10, 20, não importa. Mas para subir mais do que as quedas atuais. Tá? E eu tenho metrificado duas quedas para o curtíssimo prazo, entre 3 e pouquinho e 4,15, como eu já mostrei para vocês. Tá? Então tem que subir mais do que esses dois fluxos aqui, para quando eu projetar eles não romperem fundo anterior, fazendo então um zigue-zague altista ou ascendente. Tá? Então essas são as condições primordiais para mim. Fora isso eu fico só acompanhando, às vezes eu coloco para vocês um indicador técnico, um indicador fundamentalista, blá, 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 mas o mais importante para mim é o que? Pega essa região aqui amarela, tá? E trabalha o preço aqui, veja qual que é o humor do mercado quando e se o preço tocar, de baixo para cima. Lateralizou, rompeu, tocou de cima para baixo, tanto uma como a outra, para mim muda o jogo. Ela não conseguiu fechar a semana acima dessas duas regiões aqui, ó. Certo? E no gráfico diário, mais no curtíssimo, tá? Eu trago para vocês o OBV de novo e como ele mostra muita fraqueza, tá certo? Muita fraqueza. Aqui, para vocês terem uma noção, é o fundo de março. Olha onde o indicador já está. Tá? Então, muito saldo vendedor. Não há nenhum tipo de recuperação, na minha opinião, no curtíssimo. Então, mostra para mim que o OBV, não importa o valor do OBV, tá? O OBV é um indicador que não importa o valor, inclusive vocês, alunos e alunas, vou adicionar no Mestre Dividendos lá um hack sobre OBV, uma explicaçãozinha sobre o OBV, tá? Tô devendo para vocês. Então, o OBV tem o que? A importância dele é só a direção, tá? E aí sim é legal marcar suporte e resistência, tá? Mas seria um outro vídeo aqui, mas o importante é a direção. Então, o OBV, quando o preço está lateral, como é o caso aqui, ó, tá lateral,
Geralmente o OBV, o preço está aqui, o OBV vai estar embaixo, né, no gráfico, por exemplo. Geralmente o OBV sinaliza antes. Então o preço está lateral e o OBV está aqui, ó, está decrescente. Para mim, dá mais probabilidade de rompimento de fundo. Tá? Ele é como se fosse uma luz no túnel escuro ainda, dando um certo norte ou um sul, no caso. Se o OBV tivesse para cima e o preço lateral, tá? Ou até o preço caindo, tem uma pequena, começa a ter uma divergência. Tá? Os candles compradores nas regiões lateralizadas tiveram maior volume, por isso que ele começa a ficar com saldo positivo. Ponderado, tá? Não é uma matemática simples, tá? Tem ponderações, eu acho que seria essa palavra, tá? Mas dá a ideia. Então, por enquanto, o OBV está bem vendido. Tem aqui as regiões de interesse. E, atualmente, nós temos, de novo, a possibilidade, igual foi aqui, no caso do indicador lá embaixo, tá? De fazer um fundo duplo, tá? No indicador. Aqui, não deu. Fez um fundinho aqui e rompeu, certo? Então, para começar a mudar o jogo nessa condição, tem que começar a subir, tá certo? E o preço, quiçá, continuar lateralizado. Galera, é isso. Os pontos mais de curtíssimo prazo estão na telinha, né, no intraday, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da IRB. Um grande abraço para vocês. Se curtiram, deixem o like, comente. E nos vemos à noite que tem vídeo da VVAR. Até com relatório. Vai ter relatório da VVAR com a Magalu. Disputa. Pós-segundo tri já com os resultados computados no relatório. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.